Ok, aula 62, pagamento por serviços ambientais, PSA, mercados e crédito de carbono. Rapaz, finalmente essa aula eu estava muito curioso por tudo isso. Vamos lá. O que são serviços ambientais? O que são, né? Serviços ambientais ou ecossistêmicos são os benefícios diretos ou indiretos que os ecossistemas naturais oferecem à sociedade. Olha só. Como suporte, provisão, regulação e cultural. Serviços de suporte, ciclagem de nutrientes, formação de solo, fotossíntese. De provisão, água, alimentos, madeira e fibras. De regulação, clima, regime hídrico, controle de pragas, sequestro de carbono. E cultural, paisagens, lazer, turismo e também os valores espirituais. Né? Tem gente aí que pega sol no perinho. Mas vamos lá. O que é pagamento por serviços ambientais, PSA? É um instrumento econômico voluntário no qual beneficiários de serviços ambientais remuneram aqueles que os conservam ou os melhoram. PSA. É um instrumento de valor econômico voluntário no qual beneficiários de serviços ambientais remuneram aqueles que os conservam ou melhoram. Tá, beleza. Em vez de apenas punir quem degrada, o PSA, o pagamento por serviços ambientais, premia quem protege. Eis a ideia. Elementos básicos do PSA: um serviço ambiental claro e mensurável, um provedor, quem conserva ou restaura, tem que ter também um beneficiário ou pagador, seja público, privado ou ONG, e tem também um instrumento jurídico ou contratual regulando o pagamento, e um sistema de monitoramento e avaliação. Marcos legais do PSA no Brasil. Lei 14.119 de 21, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, tá bom? Então aí, recente, né? Recente. A Constituição, artigo 225, o fundamento de dever proteger o meio ambiente. A Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, que permite o pagamento por serviços ambientais como compensação ambiental. E decretos estaduais e municipais, muitos estados possuem programas próprios relacionados à PSA, como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Exemplos de serviços ambientais remuneráveis, lá na Lei 14.119 de 2021. Exemplos de serviços: sequestro e manutenção de carbono, conservação da biodiversidade, regulação hídrica, controle de erosão, manutenção de áreas protegidas. Né? Então, tudo isso é serviços que um meio como todo se favorece, né? E pode ser remunerável. Interessante. Tipos de pagamento por serviço ambiental. Tipo público, o pagador principal é o governo, via editais ou políticas públicas específicas. Por exemplo, o programa Produtor de Água, lá da Agência Nacional de Águas. Tem o tipo privado, em que a gente vai encontrar o pagador como empresas ou ONGs, como por exemplo o pagamento de serviço ambiental hídrico por empresa de saneamento, olha só. E tem um misto, que ocorre uma parceria público-privada, como por exemplo o Fundo do Clima com empresas de energia. Também um mercado voluntário, em que vai ter o pagador com negociações diretas entre partes. E um exemplo é a conservação contratada por ONG ou empresa, né? Quando a ONG tem em vista alguma área, começar a fazer publicidade com aquilo, até conseguir alguém que pague pela preservação daquele local. Ótimo. Créditos de carbono e mercado de carbono. O que é um crédito de carbono? É uma unidade padronizada que representa a redução ou remoção de 1 tonelada de CO2 equivalente da atmosfera. Beleza? Então é um projeto que evita desmatamento ou planta árvores e pode gerar créditos. Esses créditos são vendidos para empresas ou países que precisam compensar suas emissões. O objetivo é criar um mercado regulado ou voluntário que incentive financeiramente a redução de gases do efeito estufa.
Então, hoje já tem ferramentas do próprio agro brasileiro para se utilizar dessa questão dos créditos de carbono, na medida que, por exemplo, uma planta de braquiária, quando bem manejada, ela pode enfincar raízes que podem adentrar em até 2 metros no solo, né? E por que eu tô falando que ela é bem manejada? Porque quando ela é bem manejada, ela passa muito tempo viva no solo e sendo produtiva. Então, quanto mais tempo ela passa, mais raízes ela vai ter lá embaixo. E ter raízes lá embaixo também é uma forma de sequestrar carbono, entendeu? Então, o agro também já consegue se beneficiar disso aqui. Agora, preste atenção que o termo é 1 tonelada de CO2 equivalente, tá certo? Então, na medida que a gente pode mensurar também, ou eles podem mensurar também, a, a degradação, a poluição feita por exemplo, metano, né? A gente tem como fazer um cálculo para saber quanto de metano é equivalente a quanto de CO2 para que se transforme nesse crédito de carbono, que é propriamente de CO2, mas em termos genéricos ele quer falar sobre o crédito dos poluentes, né, em relação a retirar os poluentes, compensar os poluentes. De forma geral, que não é CO2, não é só CO2, tá bom? Mas ele é o basicão, né? É a unidade de medida, por assim dizer. Redução ou remoção de 1 tonelada de CO2 equivalente da atmosfera. Tipo de mercado de carbono: mercado regulado, obrigações legais de redução, como por exemplo o Sistema Europeu de Comércio de Emissões, sem comentários. E tem um mercado voluntário, que é empresas compensando por iniciativa própria, né? E fazendo, claro, publicidade com isso. Como os projetos REDD+, e reflorestamento no Brasil. Enfim, é um caminho, eu vejo isso como algo positivo, é um caminho. Mecanismos de redução comuns: a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, que é esse REDD+. Projeto de reflorestamento, recovery, o afforestation. E também tecnologias limpas, mecanismos de desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto. Aplicações periciais e estratégicas: perícia em áreas de reflorestamento, validação da captura de carbono e cálculo de créditos, compensação por dano, utilização do programa de serviço ambiental como medida respiratória. Respiratória não, reparatória, ótimo. Auditoria ambiental judicial, verificação da efetividade de projetos financiados pelo pagamento de serviço ambiental, análise de contratos ambientais, avaliação técnica de contratos de programa de serviço ambiental ou venda de créditos, investigação de fraudes ambientais, projetos fictícios, créditos fantasmas e greenwashing, né? Então aqui também está mais uma área aí que a gente vai poder estar trabalhando. Porque onde há oportunidades reais, há também pessoas querendo fraudar as coisas. Mas ótimo. Casos reais e programas em andamento: Extrema, Minas Gerais, já falamos na aula anterior. PSA hídrico, pagamento de produtores por conservação de nascentes. Coca-Cola, região do Cerrado, TNC, proteção de áreas protegidas para recarga hídrica. Amazon Environmental Research Institute, IPAN, projetos RED, no Paraná e Mato Grosso. Carbonext e Biofílica, plataformas brasileiras para geração e comercialização de créditos. Já imaginou sair uma moeda virtual chamada Carbonext? Mas ótimo, quem sabe? Quer dizer, não sei nem se já tem, mas enfim. Cuidados e críticas: desigualdade no acesso ao PSA, pequenos produtores podem ficar de fora sem assistência técnica, e realmente é uma grande crítica e realmente cabe. Falta de monitoramento, pagamento por serviço não efetivamente prestado, um problema. De honestidade, né? De alguma das partes. Greenwashing: empresas que usam PSA apenas como imagem, sem mudança estrutural na realidade, né? Sem dar o suporte ou devido à educação ambiental.
Mercado opaco de carbono, preços, certificações e legalidade variam demais. Também, isso ocorre também porque tá surgindo agora, né? Mas enfim, tem que ser melhorado. Fuga da responsabilidade real, né? Que é entre compensar e eliminar emissões, né? Porque o pessoal fica comprando os créditos de carbono porque não está conseguindo eliminar as emissões. E aí ele fica compensando. Não é realmente pode ser visto como uma fuga de responsabilidade real. E alguma das nossas referências aqui também. Ótimo, até a próxima aula.